Boa noite, meus irmãos, graças e paz a todos. Estamos mais uma vez reunidos diante da palavra de Deus e eu espero de coração que nessa noite nós possamos ser edificados por aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser abordado aqui nessa noite. Desde já, meus irmãos, gostaria de começar fazendo uma pergunta a vocês, uma pergunta bem simples. Você costuma planejar suas ações? Tem gente que planeja os dias, né? Chega no domingo à noite, já planeja a semana inteira. Segunda-feira eu vou fazer isso, na terça aquilo, na quarta aquilo. Gente que planeja os dias. Você é uma dessas pessoas? Costuma planejar os seus dias? Deixa eu ir além. Você costuma planejar as ações específicas em lugares específicos onde você vai? Por exemplo, você está indo para o trabalho, quando você vai chegar no trabalho, você costuma planejar o que você vai fazer em primeiro lugar, ou você já sai fazendo a primeira coisa que vem, que dão para você, que falam para você que tem que ser feita? Você traça um planejamento, elabora um alvo. Como você lida com isso? Você deixa as coisas rolarem mais soltas ou é alguém que se planeja melhor? Nós podemos ser pessoas que têm o hábito de planejar nossas ações. Isso é bom. Planejar o que você vai fazer é legal. Só que existe algo que precisamos lidar. Não é necessariamente com nossas ações planejadas. Existe algo que vai além daquilo que planejamos. É como reagimos às coisas que vêm diante de nós. Planejar nossas ações é fácil, é tranquilo. O maior problema que nós temos é a forma como nós reagimos àquilo que nós não planejamos. Por quê? Eu posso planejar ser uma boa pessoa. Eu posso planejar ser alguém educado. Mas o que acontece quando alguém me trata com indiferença? Como eu reajo quando alguém me trata mal? Então, nossas ações podem falar daquilo que planejamos, mas nossas reações falam daquilo que nós somos. Você não consegue planejar suas reações. Você simplesmente reage. As ações falam daquilo que você talvez pense, mas as reações expõem aquilo que você é no seu íntimo. Portanto, nessa noite, eu quero olhar com vocês para um texto que vai mostrar a forma como nós, enquanto povo de Deus, devemos reagir diante de um mundo mau. Como reagir diante de uma sociedade que caminha cada vez mais para longe de Deus? Como reagir diante de problemas, diante de adversidades? Como reagir quando Deus é cada vez mais blasfemado e abandonado em nossa sociedade? Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 17. Nós vamos aprender sobre como devemos reagir em um mundo que desconhece Deus. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Como reagir diante de um mundo que desconhece Deus. Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Todos encontraram? Nós vamos ler um trecho, vamos falar desse trecho e assim a gente vai levando, tá? Atos capítulo 16, diz assim a palavra de Deus. Enquanto esperava por ele em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Meus irmãos, Paulo chegou a essa cidade chamada Atenas. Se você lembra do sermão de domingo à noite passado, você vai se recordar que Paulo estava em uma cidade chamada Bereia.
Em Bereia, Paulo prega o evangelho, ele prega a palavra, e Lucas vai fazer questão de dar um detalhe para a gente que é importantíssimo, dizendo que os bereanos, eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles examinavam aquilo que Paulo falava para ver se estava de acordo com as escrituras. Ou seja, o sermão de Paulo era recebido por aqueles irmãos em Bereia com atenção. E é a atenção que eu quero que vocês tenham essa noite. Examinando aquilo que vai ser falado para ver se está de acordo com as escrituras. Paulo então prega em Bereia. Alguns homens se convertem. E o que acontece? A perseguição chega a Bereia. Homens vêm de Tessalônica, seguindo o apóstolo Paulo, perseguindo e trazendo junto a perseguição. Os irmãos então conseguem colocar Paulo para sair de Bereia, mas eles ficam lá. De modo que agora, no capítulo 17, a partir do verso 16, Paulo está sozinho em Atenas. E é interessante olhar como Paulo lida com a solidão em Atenas. O texto inicia dizendo para a gente que Paulo estava esperando por seus amigos em Atenas. Mas olha o que acontece. Paulo não espera por seus amigos em Atenas pensando, estou em Atenas, meus amigos estão longe, vou descansar. Paulo não pensa, eu estou cansado do ministério, preguei em Tessalonicenses, peguei os Tessalonicenses, preguei em Bereia, cheguei em Atenas, estou sozinho, vou aproveitar para tirar umas férias, vou aproveitar para curtir essa cidade, para conhecer alguns lugares. Não. O texto vai dizer para a gente que enquanto Paulo esperava em Atenas, ele ficou profundamente indignado por ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo não espera seus companheiros chegarem até ele para continuar fazendo a missão para a qual ele foi chamado. Mesmo longe dos seus amigos, Paulo continua executando a missão. Ele vai continuar pregando ainda que sozinho. Isso aqui deve despertar o nosso entendimento. Deve abrir os nossos olhos nos dizendo que nós não devemos ser aquele tipo de cristão que só age em bando. Conhece crente assim? Só evangeliza em bando. Se a igreja marcar, ele vai. Mas se ninguém marcar, ele não faz absolutamente nada pelo reino. Só age se o pastor falar, semana que vem, vamos na praça pregar o evangelho. Então ele vai. Mas se ninguém chamar, se ninguém falar, ele não faz nada. Paulo não é assim. Ele está em Atenas, ele está sozinho, mas ainda há algo dentro dele. O coração dele ainda queima pela missão, queima por pregar o evangelho, de modo que ele não se contenta em ficar apenas parado, descansando. Ele vai pela cidade, ele anda pela cidade e ele fica profundamente chateado, angustiado. A gente vai ver o que Paulo fez em Atenas. Nós vamos ver isso em algumas perguntas simples. A primeira pergunta que a gente vai fazer nessa noite é: o que Paulo viu em Atenas? O texto diz pra gente que Paulo ficou profundamente indignado porque viu que a cidade estava cheia de ídolos. Atenas era uma cidade muito bela. A arquitetura de Atenas era uma das mais belas de todo o Império Romano. E não somente isso, Atenas era uma cidade de muita cultura. Haviam inúmeros artistas e, como a gente vai ver mais à frente no texto, inúmeros filósofos. Paulo chegou à capital do conhecimento. Paulo chegou a essa cidade famosíssima que até hoje nós estudamos, falamos, vemos filmes, relatos sobre elas. Paulo chegou a Atenas, mas o que ele ficou mais indignado, o que chamou a sua atenção não foi a beleza de Atenas. O que chamou a sua atenção não foi a inteligência de Atenas. O que chamou a sua atenção foi a idolatria daquela cidade. Paulo caminhava por aquela cidade e para onde quer que ele olhasse, ele encontrava um templo ou um ídolo. Ele olhou cuidadosamente para aquela cidade. O versículo de número 22 vai dizer para a gente: Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para eles? Gente, eu andei pela cidade de vocês, mas eu não andei avoado. Eu andei prestando atenção. E enquanto eu prestava atenção, enquanto eu olhava cuidadosamente para tudo que estava ao meu redor, eu vi que vocês são muito religiosos. Isso foi o que Paulo viu. Idolatria para todo canto. Alguém certa vez disse que era mais fácil esbarrar em um Deus em Atenas do que em um homem.
Tamanha era a idolatria naquele lugar. Haviam deuses de tudo quanto eram coisas. Deus do sol, Deus da lua, da chuva, do clima, do frio. Deus de tudo que você possa imaginar estava reunido ali em Atenas. E Paulo olha para tudo aquilo ao seu redor e ele enxerga toda aquela idolatria. E a pergunta que a gente tem que fazer para o nosso próprio coração é: Paulo, andando por Atenas, identificou a idolatria daquele lugar, identificou o pecado daquele lugar, identificou o problema daquele lugar. Como nós temos nos portado na nossa cidade? Será que, a exemplo de Paulo, você consegue observar os pecados do povo ao seu redor? Você consegue olhar para o nosso povo, você consegue olhar para o nosso país, para a cidade, para o município, para o bairro que você mora e identificar quais são os problemas? Você consegue identificar a injustiça social? Você consegue identificar, talvez, a mentira, a imoralidade? Você consegue olhar para o mundo ao seu redor e identificar os problemas da sociedade atual? Foi o que Paulo fez. Paulo estava lendo a sociedade. Paulo estava lendo essa cidade com a lente do Evangelho. Isso aqui não passa despercebido pelo apóstolo Paulo. E por não passar despercebido pelo apóstolo Paulo, o texto vai dizer para a gente que ele fica profundamente indignado. Isso é extremamente importante. Essa palavra que é usada aqui para essa profunda indignação de Paulo tinha alguma conotação médica, vinha da medicina. Era uma palavra que era usada tanto para alguém que estava tendo um quadro de epilepsia, quanto alguém que estava profundamente irado, indignado. Sabe o que Paulo está tendo aqui? Ele está tendo um ataque de epilepsia espiritual quando ele olha para toda aquela cidade cheia de ídolos. Em primeiro lugar, a gente faz a pergunta: o que Paulo viu? Em segundo lugar, a gente pergunta: o que Paulo sentiu? Ele sentiu uma profunda indignação que brotava da sua alma. Paulo não se acostumou a ver a pecaminosidade ao seu redor, como muitos de nós temos nos acostumado. O mundo está tão mal, as coisas estão tão ruins ao nosso redor, que acabamos, por vezes, perdendo a sensibilidade. Você, quando ouve uma notícia, já nem se assusta mais. Quando você se depara com um caso de imoralidade sexual, você já nem se indigna mais. Qual foi a última vez que você se pegou olhando a sociedade atual, olhando o país onde vivemos, olhando o município, o bairro onde você mora, e então você ficou indignado por causa de um pecado? Estamos tão acostumados com isso que parece que já não nos indignamos mais. Não há mais em nosso coração isso que houve no apóstolo Paulo, essa profunda indignação de ver como aqueles homens estavam longe de Deus, como aqueles homens estavam separados e tirando a glória de Deus. Paulo aqui me lembra de Moisés, descendo do monte com as tábuas da lei, escrita pelo próprio Deus, mas que quando o povo está em idolatria, ele joga as tábuas no chão, quebra as tábuas da lei. É uma indignação profunda de ver alguém que está pecando contra a glória de Deus. Meus irmãos, precisamos resgatar isso. A igreja precisa resgatar esse senso de indignação diante do pecado. Não é um simples balançar de cabeça no sentido negativo. Não é um simples pensamento: poxa, lá estão pecando. Não, é algo profundo. Por quê? Paulo tem uma visão da glória de Deus que preenche todo o seu ser. Por isso, quando ele se depara com homens que estão pecando contra Deus, ele se sente indignado, porque ele sabe que a glória de Deus é a coisa mais valiosa do mundo e os homens estavam pecando contra a glória de Deus. Sabe por que não nos indignamos mais como Paulo? Em primeiro lugar, porque não estamos mais vendo como ele. Perceba, Paulo olhou cuidadosamente tudo aquilo que estava ao seu redor. Não foi uma rápida passada de olho. Não foi só uma coisa rápida, não. Ele olhou cuidadosamente, refletindo, ponderando. Por que esses homens fazem isso?
Por que eles colocam isso aqui? Por que aquilo ali? Se perguntando, ponderando, refletindo. Paulo olhou cuidadosamente e por isso ele se indigna. Segundo lugar, sabe por que a gente não se indigna mais como Paulo? Porque temos uma visão da glória de Deus muito baixa. Não pensamos muito sobre a glória de Deus, não é verdade? Não pensamos muito sobre o que glorifica a Deus. Como Deus é mais glorificado? Você costuma se fazer essa pergunta diante de decisões? Imagine que você tenha uma decisão a tomar. Você costuma, para decidir, fazer a pergunta: o que vai glorificar mais a Deus? Se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo? O que vai glorificar mais a Deus? Se eu for por esse caminho ou por esse? Se eu for para esse trabalho ou para aquele? Não costumamos fazer esse tipo de pergunta. Sabe qual é a pergunta que fazemos? O que vai ser melhor para mim? Temos uma visão muito baixa da glória de Deus. E por isso, nos indignamos muito pouco por causa do pecado. Meus irmãos, precisamos ter uma visão mais elevada de quem Deus é. Precisamos ter uma visão mais sublime, mais alta de quem Deus é e de sua glória. Veja, Paulo está olhando tudo ao seu redor, ele está cuidadosamente observando, e isso está brotando e gerando dentro dele uma profunda indignação. Eu quero convidar você novamente a ficar indignado. Ficar indignado não apenas quando as coisas começam a dar errado para você. Ficar indignado não apenas quando alguém passa à sua frente na fila. Ficar indignado não apenas quando alguém te corta no trânsito. Ficar indignado não apenas quando a injustiça é cometida contra você. Eu te convido a ficar indignado quando a injustiça é cometida contra Deus. Eu convido você a que no seu coração tenha essa indignação pela glória de Deus. Paulo está profundamente indignado. E veja, a profunda indignação de Paulo o leva à ação. A primeira pergunta é: o que Paulo viu? Paulo viu uma cidade cheia de ídolos. O que Paulo sentiu? Paulo sentiu uma profunda indignação. Agora vem o importante. O que Paulo fez? Pregou a palavra. Olha comigo o versículo 17. Por isso, ou seja, porque ele viu, porque ele se indignou, discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que ali se encontravam. Veja, Paulo vê tudo o que ele vê, sente tudo o que ele sente, e agora ele vai agir. Não adianta você ler a cultura ao seu redor, não adianta você ler a cidade ao seu redor, identificar os pecados do povo ao seu redor, não adianta você ficar irado, irritado e depois ir para casa como se nada tivesse acontecido. Sabe o que demonstra que Paulo estava profundamente indignado aqui? É que ele toma uma atitude e ele vai pregar a palavra. Paulo corajosamente vai pregar a palavra a 3 grupos distintos que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas eu queria enfatizar um pouco isso com vocês. A sua indignação tem que te levar a algum lugar. Não dá mais para a gente vir para o culto, ouvir a palavra, se sentir encorajado e deixar isso morrer. Não dá mais para domingo após domingo, quarta após quarta, vir ao culto, ouvir o sermão, ouvir a palavra, ficar encorajado, mas deixar isso morrer na cama quando dorme. Precisamos de ação. Precisamos colocar em prática. A indignação de Paulo o levou à ação. E a Escritura sendo exposta diante de nós, os pecados que os homens têm cometido contra Deus, a indignação que vai surgir no nosso coração, precisa nos levar à ação. E que ação é essa? É a ação da pregação do Evangelho. É a ação de corrigir as coisas que estão erradas. Meus irmãos, não fique indignado apenas dentro de você mesmo. Crie coragem para falar aos outros aquilo que está errado. Paulo foi corajoso quando ele vai sair da sua zona de conforto para pregar a palavra. Veja, ele vai pregar a 3 grupos distintos e isso requeria coragem dele. Coragem para anunciar a palavra na sinagoga, coragem para anunciar a palavra na praça principal e coragem para anunciar a palavra diante dos filósofos.
problema é que às vezes, no altar do bom relacionamento, sacrificamos a pregação do evangelho. Sacrificamos a verdade no altar do bom relacionamento. Sabe por quê? Às vezes vemos coisas que estão erradas. Às vezes vemos coisas que desagradam a Deus. Mas o que a gente faz? Se cala. Por quê? Porque se eu falar, a pessoa vai ficar irritada, ela vai parar de falar comigo. Ou seja, é preferível que a pessoa desonre a Deus, é preferível que a pessoa desagrade a Deus do que ela ficar chateada comigo? Faz sentido? Sabe por que fazemos isso? Porque estamos mais preocupados com a nossa glória do que com a glória de Deus. Se eu sou alguém que está plenamente preocupado com a glória de Deus, e eu vejo o meu irmão cometendo um pecado, o que eu faço? Deixo ele pecando contra Deus? Deixo ele dando um mau testemunho acerca de Deus? Ou faço o que Jesus disse em Mateus capítulo 18? Vá a sós, repreenda-o. Por que, meus irmãos, a igreja tem parado de ir a sós uns com os outros para repreender os irmãos? Porque no altar do bom relacionamento estamos sacrificando a glória de Deus. O bom relacionamento com o teu irmão não é mais importante do que a glória de Deus. O bom relacionamento com aquela pessoa que você ama e você reluta para falar as verdades e os pecados que ela tem cometido não é mais importante do que honrar e glorificar a Deus. Paulo olha isso. Paulo se sente indignado e então ele vai e proclama a palavra. Ele vai pregar àqueles que estavam nas sinagogas, como ele normalmente fazia. Você lembra que sempre que Paulo chegava a uma cidade, ele ia e pregava a palavra às sinagogas. Paulo vai fazer isso, mas além disso, Paulo vai para a praça pública. A praça aqui, meus irmãos, não é uma pracinha qualquer. Aqui, imagine o maior centro cultural. É onde estavam os mercados, é onde estavam os artistas, é onde estavam os filósofos. Pessoas de todo canto do mundo, turistas passavam por lá. Muita gente passava por aquela praça. E veja um detalhe importante do texto. Paulo discutia com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias. Imagina, todos os dias, você saindo da sua casa, indo para a praça, indo para um shopping, indo para um lugar movimentado, para pregar a palavra individualmente, tete a tete, olho no olho. Veja esse homem. Perceba, Paulo vai lidar aqui com 3 tipos de pessoas. São os religiosos, no sentido que creem em Deus. Ele vai falar para aqueles que temem a Deus. Ele vai falar para aquele povo que não se sabe muito bem no que eles creem, são gente comum, vamos dizer assim. E ele vai falar também para a classe inteligente, para a classe metida a besta que tem um conhecimento maior do que os outros. Perceba a preparação do apóstolo Paulo. Ele é capaz de pregar na sinagoga, mas também é capaz de pregar na praça. Ele é capaz de pregar na praça com uma linguagem mais simples, mas também é capaz de ir diante dos doutores, dos mestres, dos filósofos. Olha o homem que Deus está usando. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver essa habilidade de penetrar os meios. Precisamos de gente que vai penetrar os meios culturais. Gente que vai penetrar na cultura. Bons cristãos que vão fazer boa música de qualidade. Bons advogados que vão fazer advocacia para a glória de Deus. Bons médicos que vão adentrar nesse campo da ciência visando a glória de Deus. Bons professores de filosofia, bons professores de biologia, bons professores de matemática que vão fazer isso visando a glória de Deus. Precisamos penetrar em todos os meios, em todas as esferas da sociedade. Paulo consegue dialogar bem tanto com os religiosos, quanto com gente comum, quanto com gente sábia. Paulo consegue adentrar em todos esses lugares. Perceba, os filósofos, versículo 18, ouvem Paulo falar. E o texto vai dizer para a gente,
Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Os filósofos ficam intrigados. Por quê? Isso era comum de acontecer. Alguém chegar ensinando algo nas praças. Então, quando param para ouvir, começam a perguntar: o que é que ele está falando? E há aqui um problema na nossa tradução que a gente não consegue captar muito bem. Alguns filósofos entenderam que Paulo estava falando de dois deuses diferentes, como se Jesus Cristo fosse um Deus e a ressurreição fosse outro Deus. Os termos gregos davam a entender isso, conforme eles estavam entendendo o que Paulo estava falando. Não era isso. Por isso que eles dizem: parece que ele está pregando outros deuses. Não era essa a mensagem de Paulo. Paulo vai receber um convite para explicar melhor aquilo que ele estava falando. Paulo vai ser chamado agora para pregar no Areópago, na Ágora, no lugar onde os filósofos se reuniam, no lugar onde os homens que mais tinham conhecimento nesse lugar se reuniam para discutir sobre filosofia, para julgar alguns casos, para tomar algumas decisões. O texto vai dizer para a gente, versículo 19. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Veja, Paulo está sendo convocado agora para ir nessa reunião do Areópago. É a reunião onde estavam os sábios. Os grandes líderes daquele lugar estariam reunidos lá e estão convocando Paulo. Existe uma dúvida aqui, se é uma convocação amigável ou se é uma intimação. Tem uma dúvida aqui, mas o fato é, eles estão chamando Paulo para ir pregar lá, para ir anunciar a mensagem dele naquele lugar. Mas um detalhe interessante é que o versículo 21 diz que todos naquele lugar não se preocupavam com outra coisa a não ser saber das novidades. Olha a diferença. Em Bereia, os irmãos de Bereia não se preocupavam com outra coisa senão saber a verdade. Eles examinavam as escrituras para ver se aquilo estava de acordo com a verdade da palavra. Você vai até Atenas e o que você encontra? Outras pessoas que não se preocupam com outra coisa senão saber das novidades. Isso é um retrato fiel de boa parte do evangelicalismo brasileiro. Tem gente que vai em busca não da verdade, mas da novidade. É por isso que você vê alguns movimentos de igrejas que surgem do nada e do nada estão explodindo, não tem mais vaga para entrar no culto. Por quê? Novidade. Nosso povo gosta de novidade, não é? As pessoas gostam daquilo que é novo. E aqui estão os atenienses, olhando para Paulo e perguntando: Paulo, isso que você está falando é novo. Vem para cá falar isso para a gente. Paulo vai. E agora a gente vai entrar na mensagem de Paulo. Olha o caminho que a gente fez. O que Paulo viu, o que Paulo sentiu, o que Paulo pregou. E agora nós veremos a mensagem de Paulo para os filósofos. Olha comigo, versículo de número 22 em diante. Paulo levantou-se na reunião e disse: atenienses, vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Veja, os atenienses sabiam de muitas coisas, mas tinha uma coisa que eles não sabiam. Eles conheciam muitas coisas, mas tinham muitas coisas que eles não conheciam. E a principal coisa que eles não conheciam era o Deus verdadeiro. Conhecia muita coisa, sabia muito de tudo, mas não sabia nada daquilo que realmente era importante.
Tem gente, meus irmãos, que sabe muito de muitas coisas. Tem uma cabeça inchada. Tem uma cabeça grande. Sabem muita coisa. Você pode conversar com essas pessoas sobre absolutamente qualquer assunto. Mas elas não sabem o assunto mais importante da vida delas. Não sabem nada a respeito de Deus. Não podemos ser essas pessoas. Por isso, não se menospreze. Se você tem pouco conhecimento, se você não conhece muito de cultura, você não estudou, você talvez não conseguiu terminar o ensino fundamental, se você se julga inferior aos outros, se você olha para todo mundo como se os outros fossem melhores que você porque são mais inteligentes, porque falam mais bonito, porque têm uma postura melhor ou coisa do tipo, você sabe tudo o que você precisa saber. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mais vale saber quem é o Deus verdadeiro do que todas as outras coisas do mundo. Paulo está mostrando, olha, vocês adoram um Deus desconhecido. Agora eu vou mostrar para vocês. Quem é esse Deus desconhecido que vocês pensam adorar? Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Olha a mensagem desse homem. Olha a coragem dele. Paulo está aqui, meus irmãos, não é diante de qualquer pessoa. Paulo não está em qualquer lugar. Paulo está na capital do conhecimento, diante dos doutores, dos mestres daquele lugar. Paulo se levanta com toda a autoridade, com poder espiritual, para olhar para todos aqueles homens e dizer: olha, todas essas estátuas que vocês têm, toda essa idolatria que vocês nutrem nesse lugar está completamente errado. Na verdade, se pegarmos aquilo que Paulo está trabalhando aqui de fato, vamos perceber que Paulo, na verdade, está expondo a ignorância deles. Paulo está dizendo: o Deus que eu adoro é o Deus que criou todas as coisas. Ele não foi criado por nada. O Deus que eu adoro, ele não pode ser forjado com ouro, com prata, com pedras preciosas. Não! O Deus que eu adoro é maior do que qualquer outra coisa. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo está mostrando para eles a ignorância deles. Paulo vai além e fala: olha, o Deus que eu adoro, ele não é alimentado por ninguém. Na verdade, é o meu Deus que alimenta a todos. Paulo está dizendo a eles: vocês estão idolatrando, vocês estão cultuando a um Deus que é fruto da imaginação de vocês. Ele fala: não podemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de pedra, prata, feita pela arte e imaginação do homem. Paulo está mostrando para eles: olha, os deuses de vocês foram construídos pela arte e imaginação do homem. O meu Deus tudo criou, inclusive vocês. Olha a superioridade. Olha a grandeza daquilo que Paulo está expondo diante desses homens. Mas precisamos de uma nota aqui. Uma nota triste. E a nota triste aqui é que, assim como os atenienses,
Assim como aqueles idólatras, existem muitas pessoas que têm construído em suas mentes um Deus pela sua própria imaginação. Existem muitos homens e mulheres que têm adorado a um Deus que não é nada mais, nada menos do que o Deus de suas mentes. É um Deus fabricado e forjado por eles próprios. É um Deus que não odeia, é um Deus que não se ira, é um Deus que só abençoa, é um Deus que só fala palavras boas, é um Deus que se preocupa com você e não se importa com os pecados que você comete. Fuja desses ensinos. Fuja desses deuses, porque não é o Deus da Escritura. E Paulo vai deixar claro para eles isso. Olha o que Paulo vai dizer, olha a coragem. Deus agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Talvez alguém em nosso tempo olharia para Paulo e diria, Paulo, você está sendo intolerante. Você está dizendo que a religião dos atenienses não vale de nada? Você está dizendo que a religião dos atenienses está errada, Paulo? Não, isso é intolerância. Você tem que respeitar a cultura deles. Você não pode ordenar, você não pode dizer a eles que eles precisam se arrepender. Você tem que aceitar. É o caminho do nosso tempo. É o jeito de lidar do nosso povo. Mas quando olhamos para a Escritura, a ordenança deixada é: arrependam-se. É simples. Ah, mas é intolerante. Arrependa-se. Mas você precisa ser mais maleável. Arrependa-se. É a mensagem do Evangelho. Arrependimento e voltar-se ao único Deus verdadeiro. É o único, não há outro. De que adianta ser tolerante e deixar as pessoas indo para o inferno desavisadas? Porque não pode falar. Se você fala, você está errado. Então tem que se calar. E se você se cala, elas vão para o inferno desavisadas. Paulo olha no olho desses homens e diz: agora, esse Deus que não é criado pela imaginação humana, esse Deus que não é alimentado pelos homens, esse Deus que não mora em templos feitos por mãos humanas, esse Deus ordena que vocês se arrependam. Talvez alguém perguntasse, Paulo, por quê? Por que esse Deus ordena que nós nos arrependamos? Versículo de número 31. Pois esse Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A argumentação de Paulo é: vocês precisam se arrepender. Por quê? O julgamento está próximo. Deus estabeleceu um dia onde irá julgar todos os homens com justiça por meio de um homem. Olha os 3 aspectos aqui, ó. O julgamento de Deus, em primeiro lugar, vai ser universal. Ele vai julgar todos os homens. Toda a humanidade vai ser julgada por Deus. Ninguém vai escapar. Todos hão de comparecer diante do grande tribunal de Deus para serem julgados. O rico não vai escapar. O sábio não vai escapar. Bem como o pobre e o ignorante também não escaparão. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus, inclusive você. Você vai comparecer diante do tribunal de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após isso segue-se para o juízo. O grande tribunal já está armado. Alguns homens já têm se encontrado com o grande juiz. Você está pronto para isso? O julgamento é universal. E o julgamento é justo. É com justiça. Não podemos confiar muito na justiça do nosso país. Mas nessa justiça aqui,
Nessa justiça podemos confiar. É a justiça do justo juiz. E essa justiça não é uma justiça que vai olhar para ver seus atos aqui na terra como se fossem uma justiça meramente humana. Não. Essa justiça não vai olhar perguntando: fulano matou? Fulano roubou? Fulano adulterou? Essa justiça aqui é uma justiça superior a meros atos morais. Não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas preste atenção agora. Não se escandalize. Quem está dormindo, acorda, preste atenção, que talvez vai ser uma grande besteira. Talvez não. Ninguém, absolutamente ninguém, vai para o inferno porque peca. Deixa eu melhorar. Ninguém vai para o inferno porque rouba. Te escandaliza? Ninguém vai para o inferno porque mata. Sabia disso? Ninguém vai para o inferno porque mente. A pergunta então é: por que as pessoas vão para o inferno? As pessoas vão para o inferno porque rejeitaram a Jesus Cristo. Porque se aquele que rouba se render aos pés de Cristo, ele vai para o inferno ou vai para o céu? Vai ser salvo. Acaba com esse moralismo. Arranca ele do coração. Ninguém vai para o inferno por causa de pecados. A única coisa que leva alguém realmente para o inferno é rejeitar o justo juiz que há de julgar todos os seres humanos nos últimos dias, no último dia. Portanto, olhe para o seu coração. Faça essa pergunta. Você está pronto para comparecer diante desse juiz que vai julgar toda a terra com justiça? Você pode olhar esse juiz que há de julgar tudo com justiça naquele último dia? Você está pronto para encará-lo? Está pronto para ver seus olhos como chama de fogo penetrando a sua alma? Esse juiz que há de julgar todos os homens é o mesmo que morreu no lugar de todos aqueles que creem nele. É o mesmo que tem poder para salvar a sua alma. É o mesmo que derramou seu sangue na cruz para que pecadores pudessem olhá-lo na face novamente. Para que naquele dia esse juiz possa dizer: está perdoado, meu sangue cobre seus pecados. Está perdoado, meu sangue pagou suas transgressões. Está perdoado, pode passar, livre, limpo, liberto pelo meu sangue, está livre. É esse juiz, é ele que vai julgar o mundo, ele que foi designado por Deus, e a grande prova é que Deus o ressuscitou dos mortos. Esse homem foi ressuscitado por Deus dentre os mortos. Essa é a grande qualificação de Paulo, para mostrar para os atenienses: olha, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque esse juiz, ele é tão poderoso que venceu a morte. E aí a gente ouve, imagina, você ouvindo um sermão desse da boca do apóstolo Paulo. Ele pintando um quadro de quem é o Deus verdadeiro, de como o Deus verdadeiro age, de tudo que o Deus verdadeiro ordena e como o Deus verdadeiro vai julgar o mundo. Imagine você ouvindo esse sermão. Qual seria a sua reação? 3 reações são destacadas para nós nesse texto. Versículos de número 32. Quando ouviam sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Esse sermão poderoso de Paulo gerou 3 tipos de pessoas. Aqueles que ouviram e logo zombaram. Paulo, ressurreição de mortos, você está ficando louco. Tem gente que zomba do cristianismo. Tem gente que se acha esperto demais para conseguir crer naquilo que a Escritura diz.
são tolos. Eu fico rindo quando alguém vem diante de mim para tentar argumentar sobre, por exemplo, a criação do mundo sem Deus. Sabe o que você tem que fazer quando você pegar alguém que vai vir argumentar com você de que o tudo veio do nada? Sabe o que você tem que fazer? Dá uma boa gargalhada na cara. E fala assim, não é possível que você está defendendo que o tudo veio do nada. Tem que dar uma gargalhada para a pessoa perceber a insensatez. Para a pessoa perceber quão tolo é aquilo que ela está falando. Que o tudo veio do nada. Impossível. Não vem. Aí você fala assim, olha, você tem mais fé do que eu para crer que o tudo veio do nada. Eu pelo menos creio que foi Deus que criou. Você já tem uma fé maior. Você crê que foi nada que gerou tudo. Vamos lidar com gente assim quando pregarmos a mensagem do Evangelho. Que vai ouvir e vai zombar. Mas tem um outro grupo de pessoas. E eu acredito que talvez esse seja ainda pior do que os zombadores. É o grupo daqueles que ouvem a mensagem e falam assim, depois eu penso melhor. Por quê? O que zomba de cara, revela logo, eu não estou interessado, eu não quero, acabou. Mas aquele que fica adiando, aquele que fica protelando, ele não sabe o que quer. Ele está em cima do muro. Ele está entre dois deuses, ele está entre seguir a Deus ou não. Ele está vacilando. E ele vai adiando. Gostei da palavra, mas hoje não. Olha, eu até gostei do sermão, eu achei coerente, eu achei lógico, eu até fiquei um pouquinho tocado, mas hoje não. Deixa para outro dia. Será que não é isso que você tem feito, domingo após domingo? Sempre que a mensagem confronta o teu coração, você diz, confrontou meu coração, mas depois eu penso nisso melhor. E não pensa nada. Isso acontece. Cuidado. Não seja alguém que adia as grandes decisões espirituais da sua vida. Não adie, sabe por quê? Você pode não ter mais tempo para ouvir uma próxima vez. Por isso, cuidado. Ouça atentamente e siga aquilo que aquele terceiro grupo está fazendo. Eles ouvem a palavra e creem. Juntam-se ao apóstolo Paulo. E esse homem em especial, chamado Dionísio, ele ouve o que Paulo diz e ele se converte. Agora pense comigo. Ele era um membro do Areópago. Um filósofo. Tinha uma cadeira dentre os principais de Atenas. Mas ele ouve a mensagem pregada por Paulo. Ele obedece à ordenança de arrepender-se. Sabe o que eu vejo nesse homem? Alguém que não se importa com a sua própria glória. Ele não está preocupado se ele vai ser expulso do Areópago. Ele não está preocupado se vai ser rejeitado. Ele não está preocupado se vai ser abandonado. A única coisa que preocupa a vida desse homem é a salvação de sua alma. E como ele comparecerá diante daquele grande dia, na frente daquele grande juiz. Portanto, a minha mensagem para vocês essa noite é, para todos nós, que possamos olhar o mundo ao nosso redor, identificando os erros, sentindo aquela profunda indignação de alguém que está vendo que Deus está sendo blasfemado, aquela indignação de alguém que está vendo Deus sendo abandonado, rejeitado, às vezes até mesmo pelo povo que diz ser cristão, rejeitando Deus, abandonando Deus. Alguém que tem coragem para anunciar a palavra, alguém que tem ousadia para anunciar a palavra, mas que também tem humildade para se render a ela quando toca o coração. Por isso, nessa noite, que a mesma humildade que houve nesse homem chamado Dionísio possa brotar no teu coração. E que essa humildade te direcione ao Deus Supremo. Aquele que foi extremamente humilde e manso. Aquele que, embora sendo Deus, não usurpou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Antes, esvaziou-se, vindo à semelhança de servo.
É essa a humildade que precisamos. De alguém que se humilha, de alguém que se curva ao Deus que não mora em templos feitos por mãos humanas, que não é alimentado pelos humanos, que é o Criador de todas as coisas e que ordena: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês, meus irmãos.